O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa do nascimento da Virgem Maria. É uma festa celebrada 9 meses depois da festa da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro, nós celebramos que Maria foi concebida sem pecado, portanto ela começou a existir como um pequenino ovo que foi se desenvolvendo e em 9 meses deu origem a uma criança que era a Virgem Maria. Então, dia 8 de setembro são 9 meses depois do dia 8 de dezembro. Então a liturgia de hoje está toda ligada com a questão da origem, do nascimento. E, como sempre, Maria está naturalmente vinculada a Jesus. Então, a liturgia fala mais do nascimento do Messias na primeira leitura, da previsão do nascimento do Messias, que será de Belém. Tu, Belém, de Éfrata, a menor entre as cidades de Judá, não de ti sairá o grande Salvador, o Messias. O povo outrora abandonado será relembrado através do nascimento do Messias. O povo vai deixar o abandono no dia em que uma mulher, uma mãe, der à luz.
e o resto de seus irmãos voltará para Israel. Então o texto fala de uma mãe. A salvação vai nascer em Belém, da Judá, por isso, embora fosse uma cidade pequenina, se tornaria importante, porque dali vai nascer o Salvador. E para isso, uma mulher vai dar à luz ao menino. A mulher é de Nazaré, uma cidade também pequenininha, um povoadozinho pequeno, de umas 500 pessoas, 700 mais ou menos. Dali vai nascer Maria, que vai dar à luz ao menino Jesus. Eu sou encantado com a liturgia da igreja a respeito de Maria. Maria sempre fica à sombra de Jesus, sempre. E quando fala do nascimento de Maria, a igreja lembra que o nascimento dela está vinculado ao nascimento de Jesus. Ela nasceu para dar à luz o menino Jesus. O evangelho que nós escutamos hoje fala 2 vezes de origem. Usa 2 vezes a palavra origem. A origem de Jesus foi assim. E a primeira vez que diz a origem de Jesus foi assim, começa uma série de nomes, uma série enorme de nomes, que são 3 vezes 14. Então, de Abraão a Davi, 14, de Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, do exílio da Babilônia até Jesus, 14 gerações. 14 é 7 vezes 2, e 7 é o número da perfeição. Nós temos 2 genealogias de Jesus nos evangelhos, tem em Lucas e tem em Mateus. A diferença fundamental está no ponto de origem, porque Lucas diz, livro da origem de Jesus, Adão gerou, começa em Adão. Lucas tem uma pretensão sempre universal. Jesus veio salvar a humanidade inteira. Mateus, por sua vez, escreve para os judeus e quer mostrar Jesus como o Messias davídico, como a plenitude do povo de Israel, como a realização das promessas feitas a Israel. Por isso ele começa livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi e Abraão. A origem do povo de Israel e Abraão e o principal rei Davi. E o menino que vai nascer é da dinastia davídica. Tem essa diferença fundamental. Enquanto Lucas vincula o primeiro a Adão, aqui Mateus vincula o primeiro a Abraão, pai de Israel. Qual a importância desse texto? A importância desse texto é mostrar como Jesus encarna. Ele não é um anjo. Ele entra numa história, na história do povo de Israel, na história da salvação. E uma história que tem gente dos mais variados tipos. Tem gente muito injusta aqui no meio desses nomes, tem reis que fizeram muitos males, tem 4 mulheres além de Maria, todas as 4 com algumas peculiaridades de marginalização, de vida assim meio estranha. Uma é prostituta, a outra é estrangeira. E assim são 4 mães que têm situações estranhas. Betsabeia, que foi a amante de Davi. Então é como que dizendo, Jesus nasce numa história real, numa história de gente de carne e osso. E nessa história ele vai nascer de uma mulher que aí sim ocupa o lugar primeiro, lugar de José. José, seu marido, era justo, Jacó, José, o esposo de Maria. José é apresentado como o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então aqui aparece como um lugar importantíssimo nessa história Maria. E Jesus nascendo numa história da salvação, na história de Israel, na história de um povo, uma história que tem fidelidades e infidelidades, alegrias e sofrimentos, uma história de gente real. Essa é a primeira parte do relato, porque a segunda parte começa com a mesma palavra. A origem de Jesus foi assim. Primeiro essa origem geral, que vai lá nas raízes genealógicas. A segunda fala da forma como ele nasceu. E acentua o fato dele nascer de uma forma extraordinária. Nascer de uma virgem.
é uma mulher virgem. O único caso na história da humanidade. Na Bíblia sempre tem nascimentos de mulheres estéreis, que manifesta o amor de Deus pelos mais sofridos. Mas de virgem somente o caso de Jesus. No relato do nascimento em Mateus, que nós ouvimos aqui, o papel protagônico é dado a José, enquanto que em Lucas o papel protagônico é dado a Maria. Aqui é com José que o anjo tem um diálogo e aconselha José a não ter medo. José fica assustado com o fato de Maria estar grávida, sem ele nunca ter ficado com ela, e sexualmente. E então ele pensa em abandonar Maria para não expô-la publicamente, mas o anjo aparece a José em sonho, e o diz para assumir o filho sem medo, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E pede a José que dê o nome à criança, o que significa tornar-se responsável, darás o nome de Jesus. No Evangelho de Lucas é Maria que dá o nome, aqui é José. Porque ele vai salvar o povo. Jesus significa aquele que salva. Por isso, e o texto termina então com essa palavrinha que é importante na missa de hoje. Cumpriu-se a promessa feita ao profeta, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, que será chamado Emanuel, Deus conosco. A igreja foi criando essas festas de Maria por perceber a importância dela na história da salvação. Uma importância que está completamente vinculada à pessoa de Jesus. Maria não tem nenhuma luz própria, mesmo o seu nascimento, que nós celebramos hoje, é homenageado, valorizado por causa do nascimento do Filho. A primeira leitura canta Belém e não Nazaré, o que lembra, mais uma vez, que Maria tem toda a sua dignidade vinculada à pessoa de Jesus.